Agora vamos falar de literatura. Será lançado no próximo sábado o Livro das Fraquezas Humanas, de Pedro Estil, editado pela Casa Verde. A obra é a segunda antologia de poemas do autor, que está aqui. Tudo bem, Pedro? Olá, tudo bem? Então, teu segundo livro de poemas. Meu segundo livro de poemas, o primeiro foi Breviário Profano, um livro que foi lançado pelo IEL no ano 2000. No ano 2000? No ano 2000. E agora chega o segundo volume. Pois é, eu andei transitando, Newton e telespectadores, por outros gêneros. Eu gosto muito do romance, eu gosto muito do conto. Então, os poemas eles vão sendo feitos, vão sendo guardados. Eu gosto muito da gaveta, né? Eu gosto muito dessa coisa assim de deixar o poema amadurecer. Então, eu tenho poemas aqui escritos de 2000 para cá, que tem 10 anos, alguns até mais, que não entraram na primeira coletânea. Mas também tem poemas modernos que sofreram um pouco esse período de gaveta. E o que são temas para você? Os temas deste livro especificamente, né, eu escolhi assim os temas mais ligados à infância, mais ligados a essas angústias todas do ser humano, né, como finitude, como os amores, os resolvidos e os não resolvidos, né? E esse título, eu gostei muito dele assim, porque foi um insight em cima de um poema do Fernando Pessoa. Qual é o poema? Não vou saber o título, mas assim, ó, se alguém bater à tua porta dizendo que é um emissário meu, não acredite, nem que seja eu, que o meu vaidoso orgulho não comporta bater sequer a porta irreal do céu. Mas se naturalmente e sem ouvir alguém bater, fores à porta abrir, e encontrares alguém como que à espera de ousar bater, medita um pouco. Este era o meu emissário e eu, e o que comporta o meu orgulho do que desespera. Abre a quem não bater a tua porta. Este verso anterior ao final, que diz assim, ó, que comporta, este sou eu que comporta o meu orgulho do que desespera. Só o poeta. Né? Nós temos que ter um embate com essas coisas que nos desesperam, como a finitude, como a infância, como os amores resolvidos e não resolvidos. Esse embate, que eu acho importantíssimo e que o Fernando Pessoa insinua neste verso, foi daí que eu tirei o título e foi daí que eu pensei em fazer uma coletânea mais ou menos com temas que ficassem neste... E você acredita que o poema, que a escrita, ajude a sepultar essa memória? Ou ela se renova? Muito pelo contrário, não é para sepultar. Né? É para nos tornarmos mais humanos com esse embate, com esse enfrentamento da fraqueza. Eu acho que o ser humano ele evoluiu muito também pelo intelecto, pela ciência, por todas essas coisas, mas muito porque ele enfrentou as suas fraquezas, enfrentou as angústias que o oprimem desde que o mundo é mundo. Outros temas que você aborda no livro? A maioria dos temas são ligados pelo menos na minha visão, às fraquezas humanas. Tem um poema que eu gosto muito, que eu gostaria de deixar registrado aqui nesse programa, que é o poema Voltar, da página 42, e ele é o poema que mais ou menos sintetiza o tipo de tema que eu transito pelo livro inteiro. O poema Voltar. Quando voltei, espantei da casa as minúcias que tinhas construído para ti. Iluminei a penumbra onde tu te desesperavas, e não percebi a breve delicadeza das violetas que da janela já me tinham dado adeus. Ignorante do silêncio, cantei tão alto que calei os sussurros da tua sombra abandonada, que deslizava pela casa construindo o estar só. Reinvadi teu coração como um bando de selvagens embriagados por seus deuses, perturbado de seus excessos. A minha volta apodreceu o resto de minha partida, que em ti estava recém-amadurecida. Essa temática do abandono, ela está bastante forte no livro, a temática da infância, mas a temática do encontro também, né? Da glorificação do amor, né? Da beleza que são aqueles relacionamentos que dão certo. Tem uma apresentação do livro feita pelo professor Luiz Augusto Fischer, e ele fala que... Ele diz o seguinte, que o problema de ler coisa muito parecida com a gente é que a perspectiva se perde. E se perde porque é preciso distância para ter frieza, para dispor de ângulo adequado à razão para ler de longe. E quando muito próximos, o texto e o leitor se fundem. E ele prossegue o texto colocando que encontrou nos seus poemas essa fusão entre o leitor
e o texto, né? E tu nem sabes da minha alegria quando eu li esse prefácio pela primeira vez e ver assim que uma pessoa com toda a bagagem que tem o Fischer, né, que não é pouca, pelo amor de Deus, ver no poema do Pedro um fechamento, né? Como ele coloca no título, é o espelho. É como se ele tivesse dito. Ele pensa mais ou menos assim sobre essas mesmas coisas, né? No entanto, ele não diz, até porque ele frisa, ele não é poeta, né? Aos poetas cabem dizer essas coisas, mas ao leitor cabe refletir, ou ser reflexo dessa história. E ele se sentiu dentro dessa poesia, ou sentiu a poesia dentro dele, e isso para mim foi um orgulho muito grande. Bom, a sessão de autógrafos acontece nesse sábado, então, ali na Palavraria, né? Isso. A partir das 7 horas da noite, na rua Vasco da Gama 165. Quem é que vai estar com você lá? Pois é, a palavraria do nosso mestre, Luiz Heron da Silva, de quem fui colega no magistério de Montenegro durante muitos anos, e é um leitor e um músico de altíssima qualidade, mas também estarei com outra pessoa de qualidade lá que eu gostaria de aproveitar esse espaço para dizer, o meu amigo Oscar Bessi Filho, que é um escritor de Montenegro e que fez o livro Calibre 40, que é um livro sobre contos policiais. Então a gente vai fazer um dublê lá, né? Vamos fazer uma dobradinha. Uma dobradinha, isso. 2 escritores de Montenegro em Porto Alegre. Ok, Pedro, obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Tem um blog? Eu tenho um blog que as pessoas podem acessar meus textos, alguns poemas estão lá, mas um debate até político e sobre literatura, que é www.pedroestiltudojunto.com.br. Obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. E em Porto Alegre, para